Nico. Grande Bernardinho. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Tudo tranquilo? Joia. Que honra. Tudo. É um prazer, pá. Tá certo? Nos escuta bem aí? Eu escuto bem, escuto bem. Só não adianta pedir muita dica de polo aí, que eu não vou poder dar muita dica de polo, não. Vamos só arrumar a câmera aí, esperar que o pessoal tá entrando, cara, Gaspar, ver como é que tá. Tranquilo. Está para passar um pouquinho. Aí. Nos escuta bem aí, Bernardinho? Super. Eu vou ver se eu grito, falo um pouco alto aqui para nos escutarem bem. Que nem Bernardinho na quadra. Bom, Bernardinho, pessoal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para a gente. Hoje, de fato, temos um convidado que dispensa qualquer apresentação, mas para algum estrangeiro que eventualmente não conheça a sua história, eu vou resumir um pouco de quem é esse craque que nós temos na nossa frente. O Bernardinho teve grandes conquistas como jogador de vôlei e todas como treinador. Liderou a seleção feminina e masculina. Mais de 50 títulos, com destaque para 7 medalhas olímpicas, uma como jogador e 6 como treinador. Colocando sempre esforço e suor à frente do talento, ele liderou a seleção mais gloriosa desse esporte. Mas, principalmente, o Bernardinho é um excelente ser humano, uma pessoa com grandes valores e princípios. E, por isso, não é nada menos que um grande ídolo nacional e mundial e um exemplo para todos nós. Assim que, Bernardinho, um grande prazer, uma honra estar contigo. Eu já queria aproveitar também e agradecer ao nosso amigo e querido Zé Clabin, que foi quem nos apresentou e nos proporcionou esse agradável encontro e a oportunidade de estar contigo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Eu sei que devemos ter aí pessoal da Argentina, que certamente, né, é um país onde o polo é muito forte. Eu me lembro de passar por Palermo ali, ver aqueles campos todos, e nós tivemos a nossa primeira grande vitória da nossa geração, eu dirigindo a seleção, exatamente em Buenos Aires, no Luna Park, o ginásio Luna Park, nós ganhamos o primeiro título mundial, então tenho grandes lembranças. E a primeira grande final que a minha geração fez quando eu jogava ainda também foi lá. Interessante é que com 20 anos de distância, né, em 1982 eu jogava, nós perdemos a final para a então União Soviética lá em Buenos Aires. 20 anos depois, como treinador, eu retorno à mesma Buenos Aires para jogar uma outra final de Mundial contra a Rússia, herdeira da União Soviética. Nós, então, conseguimos reverter a situação. Então, como eu sei que, né, o polo da Argentina, eu vi vocês cumprimentando alguns amigos, né, jogadores que são realmente conhecidos, reconhecidos e craques aí de polo, eu só queria fazer essa menção à minha relação, além de ter grandes amigos também argentinos, que é um país onde o voleibol também tem uma certa tradição, tem uma técnica muito apurada. Verdade. Bernardinho, para começar, nos conta um pouquinho como é que começou o teu ano, como é que começou a tua rotina do ano, teus torneios, e como que te afetou toda essa função do coronavírus? Então, a nossa temporada, a temporada do vôlei nacional, ela vai de setembro, outubro, né, 19, e vem até abril, maio. Então, nós estamos começando o playoff, exatamente no dia... Nós estávamos treinando aqui no Rio de Janeiro, eu dirijo o time do Rio de Janeiro, o SESC Rio de Janeiro. Nós estávamos treinando num sábado à tarde, quando veio a notícia da interrupção da competição em função do agravamento da pandemia, da chegada mais firme aqui no Brasil, etc. e tal. Isso era por volta do dia 15 de março. E desde então, começamos então a observar, fazer, os jogadores se mantiveram afastados, cada uma na sua casa, fazendo uma atividade. Se pensar na questão do isolamento social, cumprir as normas, né, ainda mais naquele início de isolamento, o que nós tentamos fazer foi minimizar a perda. Você não tem como, poxa, vamos treinar, vamos crescer, vamos fazer. Então é se manter fisicamente. Por exemplo, o Bruno, meu filho, estava na Itália. Sim. Quando interrompem, anterior ao Brasil, e ele malhava 2 vezes por dia, treinava, tem uma varandinha no apartamento dele lá, ele vai pulando corda, enfim. E ele falava, né, home office, aí postava lá ele malhando, fazendo. A ideia era essa, minimizar a perda, né, nesse período. Só que a temporada acabou não apenas sendo interrompida, mas cancelada. O playoff não aconteceu. E engraçado, que aí você faz negociações para a próxima temporada nessa situação que a gente está. E hoje a nossa equipe que vai jogar a nova temporada, que vai se iniciar em algum momento, né, mais para frente, ela está treinando ainda, não podemos treinar juntos, elas estão treinando isoladamente, em plataforma Zoom, junto ao pessoal. Aí tem uma que está no interior
de Minas Gerais com a família. Ela pega um botijão de gás e faz os exercícios. Pega garrafa de água, de leite e vamos embora. Mete um saco de arroz, enche a mochila de livro. Entendeu? Então a ideia é criatividade, treinamento. Agora, duas coisas: conexão permanente, todos os dias. Estamos falando também. Inclusive, fisioterapia, se não tem tratamento de jogadoras e tal, elas fazem aquilo que é possível na orientação. Na hora do treinamento, você tem treinadores observando, corrigindo elas ali, fazendo e orientando aquilo. E também cada uma tem uma bola agora. E aí é o seguinte, é na parede, enfim, aquilo que é possível ser feito. Qual é a ideia? Você manter um contato, né, com aquilo que é, como por exemplo, olha, eu não posso treinar, eu não posso de repente montar porque eu estou machucado, mas você pode estar aqui a bola. Claro, então você não perde a sensibilidade ao fazer aquilo, que é o nosso caso. Eu não perco a sensibilidade com a bola, ou ao menos perco pouco, perco menos. Né? Na questão física, idem. A questão é se manter o melhor possível, porque para no retorno a gente consiga, então, né? E a ideia é que a gente retorne possivelmente uma semana, duas, dependendo, obviamente, das autoridades aqui no Rio de Janeiro, mas em grupos menores, com certos afastamentos, né? E também teve o adiamento da Olimpíada, né? Que aí afetou. No meu caso, não estou agora lá, mas o Bruno está, meu filho. E você tem que encarar as coisas como elas são. A realidade hoje é essa. Então, puxa, chato, teremos mais um ano para preparar. Esse é o foco que você tem que dar para a história, entendeu? Para chegar ainda melhor lá. Bernardinho, imagina um desafio também para ti novo motivar essas pessoas através do Zoom, né? Mas sabe, com certeza não é a mesma coisa. Mas o fato de se manter ali, e elas estão se desafiando, é um time feminino, estão se desafiando porque elas querem, né, mostrar serviço, elas estão ali, querem fazer, ficam se desafiando, aí, vídeos entre uma e outra, né, uma que é mais veterana, fazendo exercício direto, fica tá seca em forma, aí desafia a outra que de repente ganha um pouquinho de peso na quarentena, porque você tem todos os aspectos, né, também da nutrição. Você fica em casa, uma parte do tempo. A chance de cair numa besteira, de você, né, comer mal, etc., aumenta. Ansiedade, né, tudo isso. Então você tem essa questão do atleta manter um padrão de nutrição, manter um padrão de treinamento, né, hidratação, etc., etc., evitar, né, excesso de qualquer natureza, entendeu? Então, digamos, é um desafio, mas eu acho que está sendo um momento de grande aprendizado para o mundo, né? A gente parar e olhar, olhando para os negócios, olhando para, né, porque no final da história é gente, né? É um time de vôlei, é um time de polo, é uma empresa, no final da história é gente. Times que tem que entregar resultado. Se o resultado vem através de gols, vem através de pontos, vem através de uma produção qualquer, é sempre resultado. Entendeu? Então você tem que encontrar a forma de seguir fazendo. Bernardinho, e eu ia te perguntar justamente do teu filho. Ele estava na Itália, não sei se ainda está, mas ele teve no olho do furacão do corona lá. Como é que ele está? Ele conseguiu voltar para o Brasil ou segue lá? Olha, eles se isolaram. Lá houve isolamento anterior ao nosso, ainda final de fevereiro, tal, pum, início de março, parou. Ele ficou 8 semanas em casa, tipo assim, foi ao ginásio uma vez para uma reunião com o time, assim, todos distantes, 10 metros, com máscara, até porque a região que ele estava, que ele morava e jogou esses últimos anos, é no centro-sul, a região mais ao norte, né, de Lombardia e tal, que foram mais afetadas, embaixo um pouco menos. Mas, de qualquer maneira, né, ele conseguiu voltar no final de abril. Ele ficou praticamente 2 meses lá, em isolamento absoluto, e preocupado, porque ele via a coisa na Itália, um país menor, né, um pouco mais estruturado e tal, morte. E ele falava, o pessoal está levando muita brincadeira no início, né? E eu acho que nós erramos de estratégia totalmente. Primeiro por causa dessas brigarias todas políticas, cada um pensando no próprio umbigo, não há alinhamento de nenhum tipo, não há um culpado só, é um monte de gente irresponsável, falta de liderança em todas as áreas. Mas eu acho o seguinte, se era para fazer, era um lockdown forte, 2, 3 semanas, para você realmente conseguir fazer. Ficou essa aqui do meio aqui, meio ali, tudo meio. E agora ninguém sabe o que faz e tá essa bagunça, entendeu? Sim. Bom, Bernardinho, falando um pouco da tua história no esporte, tu foi um renomado técnico, foi um extraordinário líder à frente da seleção, mas quem não segue o dia a dia do esporte não sabe também que tu foi um grande jogador de vôlei. Inclusive, tu fez parte da seleção de prata, né? Nos conta um pouco de como foi o teu começo com o esporte, por que o vôlei, tu gostava de outros esportes, como é que foi
Por que te influenciou ao vôlei? Vamos lá. Quer dizer, desde jovem, menino, nós somos 5 irmãos, 4 homens e uma mulher. Os 4 jogaram vôlei, os homens, a menina não, balé, natação. Fizemos um pouco de tudo. Ele morava no Rio de Janeiro, a gente nadava. Nadava por causa da saúde, para entrar no mar, pegar onda, etc, etc, etc. Judô, porque, pô, muito homem em casa, a pancadaria comer, vai lá pro judô para poder dar disciplina, poder, né, enfim, coisas importantes. Realmente foi muito importante para todos nós. Futebol, todo mundo jogava um pouco de tênis também. Fizemos um pouco de tudo, na realidade. Mas o voleibol, o esporte coletivo ali, acabou meio que nos encantando. Todos nós jogamos, né? Começamos no Fluminense, no Rio de Janeiro, e eu, assim, a questão do treinador é muito casual. Eu nunca programei me tornar um treinador. Eu me formei em economia na PUC do Rio, trabalhei em banco de investimentos, comecei então a empreender, entrar de sócio em empresas, e a minha ideia não era... até porque nos anos 80, final de 80, quando eu parei de jogar, poucos viviam no voleibol. Então era um mercado assim, muito complexo e não era muito a minha. Assim, eu adorava aquilo, mas não acreditava que fosse possível no primeiro momento. Mas o voleibol ele entrou muito assim, nós tínhamos várias opções. Mas a gente morava perto da praia, em Copacabana, a gente jogava muito vôlei na praia, amigos, aí nos convidaram para ir ao Fluminense jogar. E aí nós fomos. E aí, cara, todos nós, aí 14, 15 anos, seleção carioca, jogava Campeonato Brasileiro, e aquilo batia. Os irmãos juntos? Os irmãos também participaram de tudo isso. Meu irmão mais velho jogava super bem, aí parou mais cedo, que ele não gostava de treinar muito e tal. O terceiro também, o Guilherme, também jogava. E o mais novo, o Eduardo, que é o quinto, ele jogou super legal e ele, talvez, ele não, acho que para a seleção ele não iria, ele nunca foi. Mas ele usou o esporte como ferramenta para ir para os Estados Unidos estudar. Ele teve uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e foi se formar lá fora, trabalha no mercado financeiro hoje, nessa preparada, e o voleibol deu a ele essa condição. Ele foi para Santa Bárbara, na Califórnia, onde eu tinha estado. Eu abri um pouco a porta, conheci o treinador na época e tal, e ele viu os vídeos e falou, manda o mais novo para cá, já que eu tinha recusado em 80 ir para lá, porque eu tinha sido convocado para a seleção para ir para a Olimpíada. E eu recusei a proposta dos Estados Unidos, não quero ir para a Olimpíada, não vou agora para os Estados Unidos, entendeu? Esse é um dos sonhos que eu não realizei, que era passar um tempo na Universidade Americana, né, onde esse binômio esporte e estudo está muito junto, entendeu? Sim. Essa é uma coisa que eu não fiz até hoje. Sim. E como é que foi a tua decisão e com que idade tu tinhas quando decidiste virar profissional de bola? Como é que foi a reação da tua família na época? Desculpa, eu vou confundir bastante polo com vôlei, mas no caso... De polo eu sou amador mesmo. Mas olha, isso aconteceu... quando eu jogava profissionalmente e estudava junto. No meu caso, eu nunca deixei de estudar e de fazer outras coisas, porque eu falei, cara, não vou viver disso. Porque isso viveu. Mas quando, depois já trabalhando, surgiu um convite, foi para a Itália, ser treinador, uma ex-jogadora, amiga minha, estava na Itália, me convida para lá, né, treinar um time que estava em Perugia, no centro da Itália, ali, onde tem uma universidade para estrangeiros muito famosa, fica 2 horas de Roma, para treinar um time. Eu falei, mas como treinar um time? Nunca treinei ninguém. Não, mas você tem característica de treinador, você pode disciplinar, e você tal. E eu fui. Eu digo isso, naquele momento, a pergunta dentro de mim era o seguinte, seria possível viver da minha paixão? Essa era a minha entendeu? E aí eu parti para a Itália. E em 89, finalzinho de 89, fiquei 3 anos e meio lá, quase 4, e voltei para dirigir a seleção feminina em 93. Finalzinho de 93, eu assumi a seleção feminina. Mas foi uma experiência de aprendizado, né, como treinador, liderança, enfim, enorme. Sabe aquela história de você ter que abrir uma franquia lá atrás? O pessoal queria muito abrir McDonald's lá atrás. E você ia para a escola do McDonald's, fritar hambúrguer, batata frita, não sei o que lá. Para mim foi assim a Itália, porque eu fazia tudo. Eu não tinha assistente técnico, eu não tinha preparador físico, um time. Então eu me comunicava com meus amigos aqui no Brasil e não tinha internet, assim. Era, ligava, fazia então para me dar dicas de algumas coisas que não era minha praia. Eu tinha uma experiência prática, mas entre isso e preparar fisicamente um time, a uma distância, né? Então foi assim, muito por correspondência. Mas, Bernardinho, aí tu já está falando até como treinador, né? Como Isso. Jogador, tu não chegou a ser profissional, tu não chegou a se dedicar full time como jogador? Eu fui profissional, tinha salário, contrato, mas eu nunca deixei
treinava 2 vezes por dia, etc. Mas nunca deixei de estudar. Nunca deixei de fazer, sabe, o paralelo, porque eu não sabia quanto tempo ia durar aquilo e você para e pensa. A grana era ok. Não, para um cara de 20 e poucos anos, a graninha que eu ganhava era maravilhosa, podia fazer tudo. Ninguém ganhava aquilo, entendeu? Pensa, sei lá, dinheiro de hoje. O cara ganha 10 prata por mês, tem 20 anos. Maravilhoso, o cara faz tudo. Vai sair, vai não sei o que lá, arruma até um carrinho, vai lá. O cara tá bom. Vai viver uma vida bacana. Vai... Só que você vai até os 30 e pouco. E depois? Então, eu sempre tive essa consciência. Então, lá em casa era o seguinte, nós tínhamos estudos, mas não tinha luxo, tinha nada, era estudar, se preparar, alimentar e fazer as coisas corretamente. Não tinha mulher. A gente, realmente, eu acreditava nisso, não tinha como ser diferente, entendeu? Mas aí, de profissional, eu joguei. Houve um mecenas do esporte chamado Braguinha, Antônio Carlos Almeida Braga. Sim. Devem conhecer, né? É uma figura única. Desde o Emerson Fittipaldi, ele já apoiava o esporte, depois com o Senna, obviamente, Guga, o voleibol brasileiro, deve tanto a ele, e muitos outros que a gente nem sabe. Jean Madruga da natação. Ele apoiou centenas, para não dizer dezenas de esportistas. Ele sempre amou o esporte. Sempre amou o esporte. Tricolor do Mendes também ajudava muito o Fluminense no Rio de Janeiro, enfim, sempre foi. E ele montou um time na empresa dele, que chamava-se Atlântica Boa Vista na época, logo depois da Olimpíada de Moscou. Ele foi um cara que estruturou e ajudou a estruturar o vôlei para que a gente pudesse conquistar a primeira medalha olímpica. Eu estava nessa geração. Bernard, Renan, Montanaro, William, Chandor, né? E eu estava ali junto do grupo. Esses caras eram top e eu era backup. Né? Meu handicap era baixinho, né? Mas estava ali com os caras. Eu jogava com os caras e foi uma experiência, anos maravilhosos, de aprendizado enorme. E de crescimento, né? Eu estudava muito, eu gostava, eu queria saber. E ali começa o boom do voleibol e o sistema profissional do voleibol começa em 81. Literalmente, ali a coisa começa, entendeu? Então, de 81 a 86, eu joguei no time dele, na Atlântica Boa Vista, o tempo que durou. 87, 88, eu fui para um clube, joguei no Vasco um ano, até em homenagem ao meu avô, que é pai da Rosa, avô da Rosa, né, que é pai da mãe da Rosa e da minha mãe, a Rosa Fabinho, mãe do Zé, do Wolf, da turma toda lá dos Tigres, né? Mas enfim, ele foi presidente do Vasco, e eu joguei um ano no Vasco, meu último ano foi jogando no Vasco, em homenagem a ele, eu joguei no Vasco, ganhando um dinheirinho lá. E aí, quando chegou esse convite, veio para a Itália. E aí eu ganhei o Campeonato Carioca pelo Vasco, fomos jantar com o time, eu falei, galera, queria agradecer a vocês aí, eu tinha 28 anos, 29 anos. Falei, galera, eu queria agradecer a vocês pela chance aí de fechar minha carreira. Fechar a carreira? Por quê? Tô indo para a Itália amanhã. Não falei para ninguém. Tô indo para a Itália amanhã. Tô indo para a Itália? Vai jogar lá? Não, vou treinar um time. E aí eu fui embora. Sim. E eu tenho aqui como que tu encerra a tua carreira em 86 como jogador. Na realidade, nesse grande time. Mas eu continuei jogando mais quase 2 anos e meio. Sim. E por que tu... Ou seja, eu imagino que a tua decisão de parar de jogar já estava diretamente vinculada à tua ideia de virar treinador. Virar treinador foi a oportunidade que apareceu. Eu podia até seguir jogando meio... O que eu fazia? Nos meus últimos 2 anos no clube, o time treinava, por exemplo, às vezes de manhã e à tarde sempre. É um sistema profissional, mas o profissional mesmo treina 2 vezes por dia, a maior parte dos dias. Mas, pessoal, eu ganhava um dinheirinho, sócios me pagavam, não era nem o clube que me pagava, eram 2 sócios, né, que era um conselho que pagava o meu salário. Me ajudava muito, né, na renda em casa. Então, eu jogava ainda. O que eu fazia? Antes de trabalhar, eu ia treinar sozinho. 6, 7 da manhã, eu ia fazer parte física, etc. Tal, né? E aí ia trabalhar. Às 5, meia, 6 eu saía fora do trabalho e ia treinar com o time. Sim. Entendeu? Eu chegava de malinha e tal, vinha para o lá e treinar. Entendeu? E continuava jogando, treinando. E já discutia, como eu tinha bastante experiência em função dessa minha vivência na geração de prata, sim, eu ajudava muito na questão de estratégica e tal. Eu era um pouco treinador na quadra já. Né? Claro. Eu ajudava um pouco nisso aí, sempre tive um pouco dessa linha. E aí, quando pintou essa chance, eu adorava, sempre adorei voleibol, sempre adorei, mas voleibol realmente entrou no sangue. Quando pintou essa chance, eu falei, cara, eu vou ver qual é. Então, assim, os anos como jogador foram maravilhosos. Mas se perguntar, você preferia ser jogador ou treinador? Treinador.
eu tenho uma paixão pelo processo, ir para a quadra, fazer, pega um, trabalha um pouco mais um, faz um pouco mais. Eu, assim, eu posso decidir muitas coisas que eu, como jogador, não podia. Isso, para mim, assim, é muito sedutor. É uma coisa que eu adoro o processo, o dia a dia, entendeu? Bernardinho, só voltando um pouco na linha do tempo e falando de quando tu era jogador, algum título especial, qual que é a melhor memória que tu tem aí e lembranças do tempo de jogador? Vamos lá. E essa tu guarda para sempre? Citar alguns momentos. Claro, uma medalha olímpica em 84, de prata, foi a primeira medalha no voleibol, né, olímpico. Um vice-campeonato mundial em 82, quando a final contra a União Soviética, que dominava o mundo, né, lá no Luna Park, em Buenos Aires. Uhum. Campeonato Pan-Americano, ganhamos o Pan-Americano contra Cuba, que era um belíssimo time, em Caracas, em 83. Mas ganhamos o Mundialito no Rio de Janeiro, que foi espetacular, onde o Bernardo lançou aquele saque Jornada nas Estrelas, espetacular. O voleibol se popularizou. Nós antigamente jogávamos ginásio assim, para 500 pessoas, 200 pessoas, quando era final. De repente eram 20 mil pessoas. O Maracanãzinho antigo, antes da reforma, cabiam 20 mil pessoas quase. Agora cabem 11, porque ele ficou todo mais ajustado. Então, Mineirinho, 24 mil pessoas. Queria falar lotado aqui. Nós jogamos um jogo contra a União Soviética no Maracanã. 90 mil pessoas no Maracanã para ver um jogo de vôlei chovendo. Estava chuviscando. Você imagina o seguinte, você monta um tablado, você joga na grama de madeira, no meio do campo, no círculo central, e a galera na bancada lá, vendo desse tamanho, a galera lá no meio, jogando vôlei. 90 mil pessoas. Você vê o boom do voleibol naqueles anos. Essas memórias, esse jogo do Maracanã é absolutamente inesquecível. Eu até, depois do dia 2016, nós fizemos uns jogos comemorativos, um em Brasília, no Rei Pelé, e outro na Arena do Atlético, na Arena da Baixada, em Curitiba. Outro foi no Mané Garrincha, lá em Brasília. Foram muito legais. Mas eu acho que tinha que ser uma coisa assim, sabe? Contra um grande time. Foi contra Portugal, ok, mas um evento maior, sabe? De lotar um estádio mesmo para ver os campeões olímpicos. Acho que é uma coisa espetacular, realmente única. Bernardinho, antes de continuar, parece que o teu áudio deu uma piorada. Não sei se você está com o microfone. Porque tá. Peraí, eu vou tentar. Esse meu fone aqui estava meio. Tá. Mas se não seguimos. Dá para te escutar, mas é que antes estava realmente um pouco melhor. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Obrigado. Nota 10. Melhorou. Então, valeu. É que deu uma caída aqui na. Tá, perfeito. Aí, continuando, Bernardinho, tu teve, então, a tua primeira experiência, uma das primeiras experiências profissionais como técnico foram na Itália, e aí, em 94, tu volta para o Brasil e já assume diretamente a seleção feminina. Ou seja, aqui tu atribui essa escalada tão rápida para já voltar para o Brasil e assumir a principal seleção feminina do vôlei. Olha, primeiro, eu tive um sucesso bastante rápido na Itália. Eu peguei um time que era o último colocado, no ano seguinte ele foi vice-campeão italiano, ganhamos da Copa Itália, então isso já suscitou interesse. O presidente da confederação à época, Confederação de Vôlei, era o Carlos Nussmann, que depois se tornou presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. E ele tinha nós tínhamos uma afinidade, ele tinha uma admiração, um carinho por mim, inacreditável que eu tinha alguns pré-requisitos para ser um jogador associado aos bons resultados, a uma certa crise que o voleibol feminino vivia, havia acabado de perder o sul-americano para o Peru, pinta essa oportunidade. Era um jovem treinador, 30 e poucos anos, vem para... O primeiro treino que eu dei para a seleção feminina foi no dia 26 de dezembro de 93. Eu assumo, depois do final do ano de 93 para 94, a gente vai fazer uns torneios na Europa, e os resultados começaram a vir. Uma geração muito boa, que estava meio desacreditada, mas muito trabalho. Elas mergulharam no trabalho, mas eu acho que foi uma oportunidade dada pelo Dr. Nussmann, com um bom retrospecto de 3, 4 anos na Itália, que me deram uma certa credencial para assumir ali. E, bom, aí já assim que tu assume a seleção feminina, já vem vários títulos importantes, resumindo alguns, 3 Grand Prix e 2 medalhas de prata, de bronze nas Olimpíadas. No momento que tu assume o título, no momento que tu assume a seleção feminina, tu já traz muito sangue novo para essa turma? E outra pergunta, tu incorporou muitos treinamentos e estratégias diferentes na seleção que elas não vinham tendo?
Eu acho que, primeiro, nós criamos uma filosofia de trabalho diferente da anterior, que era, nós treinávamos muito mais, uma ênfase muito grande na questão técnica, física, e assim, sempre muita gente nova, algumas jogadoras novas, mas nós pegamos grande parte que já estavam por ali, mas que estavam coisa estava meio perdida. E aí, nós no primeiro ano logo, a gente consegue ganhar alguns torneios, ganhamos Montreux na Suíça, ganhamos torneio na Alemanha, e ganhamos o Grand Prix e fomos vice-campeões mundiais em 94, no Brasil, perdendo a final contra a Coa, mas foi um salto assim. Mas eu acho que, mesmo ano, mas a grande questão eu acho que, principalmente, quer dizer, claro que estratégias vieram, a gente pode, obviamente, falar de algumas coisas desse tipo, mas mais do que isso, ela estabeleceu uma nova cultura de trabalho. Sabe? Era assim, era uma cultura de trabalho, o resultado seria a consequência do trabalho, quanto nós íamos colocar ali. E as jogadoras, como elas estavam também muito, digamos, carentes de resultados, querendo fazer, quando elas começam a ver que os resultados começam a vir, elas se comprometem ali, se fecham. É a primeira geração, com a Fernanda, Ana Moser, Fofão era a segunda levantadora, Ana Flávia, Ida, Ilma, Márcia Fu, aquela geração que começou, e ali também teve um boom no voleibol feminino. E depois acabou, né, as herdeiras dessas gerações, né, anos depois, ganham ouro e tal, mas o voleibol feminino deu uma empenada forte. Naquela época, quem dominava o voleibol mundial era Cuba no feminino. E nós temos 2 bronzes, sabe por quê? Porque nós jogamos 2 semifinais contra a Cuba e perdemos as 2 de 3-2. Sim. São daquelas derrotas que até hoje me maltratam, entendeu? Porque a gente tinha condições de chegar à final e de brigar, tanto que foram 2 vezes 3-2. Eu me lembro de lance da semifinal, tudo isso. Mas o bacana é que nós tivemos a força de menos de 2 dias depois ir lá e buscar o bronze. O bronze. 2 vezes. 2 vezes, porque de modo geral você perde uma semifinal, daquela caída e tal. Tem muito orgulho do pessoal seguir firme para poder. Em 96, o bronze foi contra a Rússia e em 2000 contra os Estados Unidos. Sim. E essa é justamente uma pergunta que a gente ia fazer. Os jogos duríssimos que vocês tiveram com a Cuba era uma seleção tricampeã olímpica, né? Foi uma seleção tricampeã olímpica, e imagino que foi a grande rival de vocês. Como é que era a preparação, tanto física como psicológica, para encarar essas craques? Olha, elas intimidavam muito no início, assim. No início não tanto, porque o Brasil não fazia muito frente a elas. Quando nós começamos, em 94, nós ganhamos o Grand Prix delas. E o Grand Prix dava prêmio em dinheiro. Porra, aí nós começamos a incomodar. Sim. As cubanitas começaram a ficar danadas, começavam a provocar na rede, a falar, e era muito forte fisicamente. Só que a gente começou a jogar de igual para igual. Igual para igual. Era cada jogo. Nós fizemos um jogo muito ruim com elas, que foi a final do Mundial no Brasil. Nós perdemos por 3-0. Todos os outros jogos, nós ganhamos final. Nós perdemos 3-2 a semifinal em 96 em Atlanta. Um mês depois, jogamos a final contra elas do Grand Prix, ganhamos de 3-2. Que legal. Então era pega. Inclusive, nessa final que a gente ganha, teve um entreveiro lá entre algumas jogadoras do final da Olimpíada, e 2 meses depois teve também lá na China. As cubanas vieram para dentro. Aí, imagina a situação, você querendo separar. E a menina é muito forte, cara. Você tem que segurar a menina daquela porque quer bater. Então, você só tem uma chance, você vai apanhar. Você não pode dizer, mas bater numa mulher. Isso é impensável. Ela é muito forte, você segurar, ela vai... É complicado, a situação é complexa, cara. Vivemos momentos assim, terríveis. Mas depois, até recentemente, a Virna, que foi uma das nossas ótimas jogadoras, fez uma live com a Mireia. A Mireia era a grande estrela do time dela. Que ela saltava essa menina. Absurdo. Eu assisti essa live da Virna. A nossa mãe então chama Mireia também. É o mesmo nome é? da nossa mãe. Nossa mãe é do bairro, tem o mesmo nome. Mireia, essa menina realmente ela tinha uma capacidade, né? Uma capacidade de salto, né? E um controle, assim. Você foi o áudio. No polo, aqueles jogadores fora da curva, quando surgem, né? Agora voltou, tinha cortado o áudio, agora voltou. Pois é, esse fone não tá legal, mas tá bom o áudio. Tá bem. Deu uma cortadinha só, voltou. Beleza.
Só uma curiosidade, Cuba segue sendo ainda essa potência no vôlei? O que aconteceu? Com as questões políticas todas, Cuba acabou. Feminino, lá para baixo. Masculino se permaneceu um pouco, mas os jogadores, como eles não tinham permissão para ir jogar fora e ganhar grana, começaram a fugir. Por exemplo, no Brasil hoje, nós temos um jogador chamado Leal, que se naturalizou brasileiro, joga pela seleção brasileira. Ele jogou 4 anos no Brasil e pediu a naturalização, porque ele queria jogar na seleção. E Cuba, até o ano passado, não permitia a esses jogadores que fugiram, que desertaram, voltassem para jogar. Então, por exemplo, tem um outro grande jogador chamado Leon, que joga pela Polônia. Esse joga aqui. Mas a seleção agora está se recompondo. A masculina, a feminina caiu demais. Muitos problemas econômicos também em Cuba, né, com embargos, etc. Tal, né, e também o desestímulo. Porque os atletas veem os atletas no mundo ganhando dinheiro, fazendo coisas, e eles ali sem essa condição. Houve um certo desestímulo, na minha opinião. Hoje, no feminino, as grandes potências são China, Estados Unidos, Sérvia, Brasil e Itália. Esses 5. Anota aí, pode me cobrar. Ano que vem na Olimpíada, esses 5. Pode ter um outsider aí entrando, incomodando alguém. Mas as 3 medalhas, na minha opinião, vão estar entre esses 5. Estados Unidos, Brasil, Itália, Sérvia e China. Dificilmente foge daí. Já no masculino, Brasil, Polônia, Rússia, a Itália pode chegar um pouquinho também. A França entrou, mas tem que se reestruturar um pouquinho, andou perdendo. Mas a Itália tem... Estados Unidos sempre incomoda, mas eu acho que os Estados Unidos deu uma certa estagnada. Eu acho que eles não cresceram tanto quanto nos ciclos anteriores. Acho que falta um pouco ali. Mas sempre incomoda. Olimpíada, os caras vão chegar, entendeu? Então, assim, você tem 6 times. Né? A Argentina é um belo time. Vai incomodar, vai estourar no colo de alguém, mas dificilmente chega lá. Faltam os argentinos, como eles certamente devem ter argentinos, talvez conosco aqui, tecnicamente eles são primeiro nível, mas falta um pouco da questão física. Não tem, até porque também os jogadores mais altos lá preferem o basquete. Claro. São campeões mundiais, foram campeões olímpicos. O basquete, né, tomou um pouco à frente e tem NBA. Né? Claro. Vários jogadores argentinos lá, NBA. Nós não temos no voleibol uma NVA, por exemplo, entendeu? Então você tem menos, né, menos grana envolvida no movimento mundial, entendeu? Sim. E o biotipo em si também, tu acha que interfere também na condição dos jogadores de vôlei da seleção argentina? Eles têm também uma quantidade menor. O Brasil é continental. Você vai para o sul, você tem mais uma colonização europeia. Você vai para o Nordeste, mais uma miscigenação, negros, brancos, mulatos. Cada um com características. Saltam mais uns, outros são maiores, né, mais europeus. Então você tem um mix. Né? Você vê assim uma seleção brasileira, você tem um Lucarelli, negro que salta, um Wallace, que é também negro, saltador, Escadinho, Serginho, que é rápido. Aí você tem um central, Lucão, sabe? Né, de origem alemã, grandão, 2,10 m. Então, esse mix, né, é muito interessante, na minha opinião, na seleção brasileira, nas equipes brasileiras. Legal, legal. Bom, seguindo na linha do tempo, Bernardinho, em 2000 tu deixa a seleção feminina, assume a masculina. De quem surgiu a iniciativa e foi fácil para ti aceitar essa mudança? Como é que foi esse processo todo? Olha, não foi assim simples, não, porque primeiro eu estava muito bem no feminino, tinha um grupo, estava reestruturando, uma nova geração, as coisas indo legal. Tinham acabado de ganhar uma medalha olímpica em Sydney, e o voleibol masculino tinha tido um revés em Sydney, ficou em 6º lugar. A confederação, né, me convidou. Já era um novo presidente, mas eles queriam fazer uma mudança e me ofereceram a possibilidade de ir para o masculino. Eu levei um tempo pensando, fazendo, mas era um desafio. Né? A ideia era encarar um desafio diferente, né? Buscar uma nova forma. Eu queria também sair um pouco daquela zona de conforto, buscar novas formas de trabalho. Agora, eu sempre trabalhei feminino e masculino. Você veja, mesmo nos anos que eu fiquei na seleção masculina, eu dirigi um time feminino. Eu sempre fazia um trade-off de coisas que eram interessantes tecnicamente do feminino para usar no masculino, assim como muitas coisas estratégicas do masculino eu levava para o feminino, o meu time. Então, eu sempre tentei ter esse mix de ideias e aprendizados de um campo para o outro, sabe?
Eu acho que isso é muito interessante. Eu já vou aproveitar uma pergunta que eu tinha mais para frente, então, Bernardinho, e é justamente isso. Quais são as principais diferenças que tu consegue ver e que tu pontuarias entre treinar um time feminino, masculino, seja na parte tática, a parte física, a parte emocional, entre seleção masculina e feminina, o time feminino e masculino? Olha, assim, taticamente há algumas diferenças. O que acontece? O homem, né, o atleta homem, ele tem mais força, mais velocidade. As atletas mulheres estão crescendo fisicamente tremendamente, mas há uma diferença. Uma jogadora alta, muito alta, tem 2 metros no máximo, 1,98 m. Você tem agora, o jogador de 2 metros, ele é médio, não é grande mais. É 2,10 m, é 2,8 m, é 2,12 m, é 2,15 m. Então, o que acontece? A capacidade deles de ocupar espaço é muito maior. Eles chegam tão fácil. Agora, a questão existem 2 questões. Uma estratégica, há uma diferença estratégica. Opções de bloqueio, questões estratégicas, né? É como se, por exemplo, eu não sei, mas a gente poderia fazer Mas é assim, pelas capacidades físicas, a estratégia muda. O trabalho físico é muito semelhante. Claro. Né? É muito semelhante. Então, a gente faz Inclusive, eu li, Bernardinho, que tu foi quem adicionou na rotina feminina a musculação, pode ser? Adicionei não, já se fazia, mas nós incrementamos muito e fizemos uma coisa assim do tipo, se tornou algo absolutamente fundamental. O desenvolvimento da força no feminino era um pilar nosso e elas abraçaram a ideia. Então, elas passaram, né, a se tornaram atletas de voleibol, não apenas grandes jogadoras, né? Então, foi realmente, de uma certa maneira, né, uma quebra de paradigma nesse aspecto. A gente realmente focou dessa maneira. Nós precisamos crescer para enfrentar as maiores seleções do mundo. Seja as cubanas, pela capacidade física delas, as russas, que eram muito grandes, nós precisávamos crescer para enfrentá-las igual para igual, e fizemos. Então, isso era uma coisa importante. No masculino, que já tinha mais a cultura, nós também continuamos a desenvolver mais a questão física, que para nós era muito importante. Era muito importante. Então, isso sempre foi um dos nossos pilares. A questão do trabalho físico, ele está totalmente associado. Se perguntar das diferenças, existe um pouco do emocional, né, de lidar com algumas coisas. Um grupo de mulheres juntas, né? Então, como elas lidam com algumas situações. Coisa que é mais fácil, que é mais difícil, é diferente. Sim. É muito marmanjo complicado demais. E tem muita menina, cara, que, inclusive, cara, eu tenho jogadoras muito interessantes. Algumas jogadoras, por exemplo, alguns atletas, as questões menstruais, sofriam dores, né, pré-menstruais e tal. É natural, né, que tem gente que sente mais, outros menos e tal. Então, lidavam com isso, né, tinha que trabalhar. Outros que simplesmente passavam batidos, não afetavam em nada. Eu brincava dizendo que muitos dos nossos homens não menstruavam, mas tinham também os problemas da menstruação. Porque, olha, meu Deus, então, eu acho que tem uma coisa assim, é uma questão de gente. Sim. É conhecer as pessoas. Você perguntar, é mais difícil, é mais fácil? Não é uma questão de gênero. É uma questão de individualidade. Claro, certamente, claro. Vocês que jogam esporte coletivo, já tiveram aquele, olha, um cara mais difícil, outro cara 1000%, tá tudo certo, não tem tempo feio. Natural. E certamente, vocês pararem, olharem, avaliarem, né, essa quantidade de jogadores, vocês vão ver. Jogadores que são mais de time, jogadores que são um pouco mais individualistas, jogadores que são mais assim, treinam mais, se dedicam, outros só. Então, é uma questão de... A grande questão é a seguinte, eu não conheço muito de polo para falar, mas posso falar de esportes e de times coletivos. Né? E tenho certeza, porque pelo pouco que eu conheço muito por causa da família, né? Os clubinhos e tal, o Tigres e tal, tradicional, aquela coisa toda. Toda instituição, seja um time de esporte, seja uma empresa, ela cria uma cultura própria. Eu não sei qual é a cultura exatamente do Maragata, né, Polo, como é que é a cultura? Eu sei que vocês treinam muito, etc e tal, mas, por exemplo, existe uma cultura que você cria, que você estabelece e você não abre mão daquilo. Pode ter alguém que vocês tragam para jogar no time, um craque, etc. Se ele não for aderente à cultura, não estiver alinhado, se ele não encaixaria, por melhor que ele seja, não vai dar certo. Pega um outro cara que pode não ser tão craque quanto aquele, mas está totalmente alinhado. É esse o cara que a gente quer. Isso serve no polo, serve no vôlei, em qualquer lugar. Nós, ao longo do tempo, estabelecemos alguns princípios. Foram pactuados entre nós e isso foi criando e é a cultura da seleção. Primeiro é a base de tudo que é a integridade.
As pessoas têm que confiar nas outras. Ninguém engana ninguém aqui. Porque a confiança, ela vem seus valores são corretos, seu procedimento correto, a gente está junto. Agora, a partir dali, nós temos alguns valores que são fundamentais, mas 2 deles são, primeiro, é o que chama de Team First Attitude. É uma atitude de time por primeiro. O nome mais importante é o nome que está aqui. Maragata, e aqui está meu nome. Tigre está aqui, e aqui está o meu nome. Então, o mais importante é esse. Este aqui tem relevância? Tem, mas esse aqui. É time por primeiro. Eu quero... Eu quero ser mais individualista. Você vai fazer um outro esporte. Às vezes vai fazer salto com cavalo, que é mais individual. Não é verdade? Um adestramento. Uma outra coisa, você adora cavalo, mas não jogar polo, porque polo é coletivo. Perfeito. Né? Você quer, olha, vôlei não, vai fazer alguma outra coisa. Embora também tenha muitos coletivos, menos individuais, temos uma orquestra. O cara é um tremendo do músico, mas ele quer tocar a música dele, ele não quer tocar conosco. Vai dar errado aqui. Não tem nenhum. Agora, atenção, isso não é um julgamento de caráter, não. Ele tem todo o direito de querer ser solista. Só que não encaixa aqui. Aqui não, porque não funciona. Né? Eu conto uma história muito interessante de um treinador chamado John Wooden. Esse cara foi treinador de basquetebol. Foi o maior campeão do basquetebol universitário americano. Ele treinava a UCLA de Los Angeles. Para quem é mais antigo, lembra de um cara chamado Kareem Abdul-Jabbar, do Lakers, no início do Magic Johnson. Esse cara era um monstro. Esse cara o Kareem chamava-se Lew Alcindor. E aí, quando ele se converteu à religião muçulmana, ele adotou esse nome de Kareem Abdul-Jabbar. E ele foi treinado pelo coach Wooden, esse treinador. E ele foi 10 vezes campeão universitário americano, que é um feito incrível, coach Wooden. Em certo momento, o coach Wooden, ele tinha algumas normas, nos anos 60, né? 60, né? Primeiro deles, nenhum jogador podia usar barba. Sabe aquele momento meio de uma cultura meio hippie? Não, aqui você tem um dressing code, você ia para o jogo de blazer e gravata. Ele tinha uma série de coisas, era uma forma dele fazer disciplina na turma, né? Aí ele começou a botar. Aí vai começar uma temporada, eles vão começar a treinar, e ele tinha um grande jogador chamado Bill Walton, que depois foi do Lakers também. Bill Walton. E Bill, um cara meio Califórnia, meio tal, ele aparece com a barba. No primeiro treino da temporada. Pré-temporada, vão começar a treinar. Coach, como é que você vai? Ele, Bill, como é que você vai? Bater um papo. E aí galera, junta aí, vamos começar o treino. E o Bill Walton vem. O coach Wooden vira para ele e fala, Bill, você não pode treinar. Como não, treinador? Estou aqui, estou pronto, vamos começar a temporada. Você sabe que aqui você não pode usar barba. E aí ele começa aquela argumentação. Pô, treinador, coach, o senhor não pode, né, me cercear meu direito individual, a minha liberdade de usar a minha barba. Ele falou, de forma alguma eu vou cercear você. Você pode usar a barba sempre, mas não aqui. Aí volta, vai para casa, faz a barba e volta. E ele falou, olha, eu quero jogar aqui. Mas era uma norma, fazia parte de um princípio. Porque tinha uma coisa assim, da imagem. Então, era outro tempo, obviamente, é uma coisa que não cabe nos dias de hoje. Mas naquela época ele entendia como sendo uma coisa do respeito a uma instituição, numa época diferente. Né? E o outro que eu falei da integridade, do time, e um terceiro que para nós é fundamental, que é o seguinte, extreme training. Treinamento, trabalho, cultura do trabalho, ou seja, eu até postei uma frase hoje que tem a ver com isso. Eles podem over-talent a gente. Os caras têm mais talento que a gente. Mas eles não vão overwork a gente. Porque o único elemento que nós controlamos é o trabalho. É a quantidade de empenho que a gente coloca no nosso treinamento, no processo. Isso é a única coisa que a gente controla. Quanto de talento eu tenho ou não, papai do céu me deu um pouquinho mais de talento, né? Eu ride my horse melhor, tá aqui não tão bem, o que é que seja, eu tenho um pouco mais ou menos. Vou desenvolver, me torno bom, mas de repente não me tornar excepcional. O outro cara tem mais talento, treinou muito, se tornou excepcional. Claro. Mas a única obrigação que nós temos é essa. Eles podem ser mais talentosos e com isso ganharem, é do jogo, mas não podem trabalhar mais do que a gente. Sim. Então essa é uma questão. E trabalhar mais não significa apenas volume de treinamento. Eu não vou. O quanto se coloca ali. Por exemplo, alimentação correta, descanso certo, intensidade de treinamento. Isso compõe o processo. Dedicação ao processo de treinamento. Estudar, buscar novas táticas.
eu não posso, tá chovendo muito, não vai ter treino e tal. Vai assistir um vídeo, vai ver aquele cara que você admira muito, como é que ele está fazendo, faz uma edição dele lá, e fica olhando, aprende visualmente. Há sempre possibilidades de, entendeu? A coisa mais importante é ter essa mentalidade de crescimento. Né? Eu digo assim, se eu posso não entender nada, mas se eu me meter em alguma coisa, eu vou querer estudar, fazer, para que eu possa, de alguma forma, entender um pouco mais daquilo que eu estou me envolvendo. Sim, sim. Seguindo até um pouco essa linha de raciocínio que nós estamos conversando agora, liderar um time com tantas estrelas, logicamente, tem um lado positivo, mas também não é fácil. E cada ser humano, como tu bem falou, reage de uma maneira. Então, tu pega uma pessoa hiper talentosa e tu dá um pouco mais de poder para ele, eventualmente o ego dele explode. Tu pega uma pessoa não tão talentosa, que precisa se esforçar muito, daqui a pouco tu dá muita responsabilidade para ele, ele pode se intimidar e passar a não performar tão bem. Como é que tu lidava com o emocional desses jogadores, principalmente esses dois perfis? O que tem muito talento e que daqui a pouco o ego pode subir um pouco mais e querer explodir e atrapalhar o time, ou o que tem pouco talento e é muito esforçado, mas que daqui a pouco um pouco de responsabilidade pode intimidá-lo. Vamos lá. O de muito talento, né, e que começa a ter performances, né, espetaculares e tal, e no caso do vôlei, que se tornou muito popular no Brasil, você tem a mídia que também infla, ajuda a jogar, aquela coisa toda, começamente no polo, nas revistas especializadas, nas coisas todas, e o próprio reconhecimento, etc. Tal, se pode. Né? A grande questão é essa. Como é que se trabalha a questão? Porque o ego é o grande inimigo da história. O que inviabiliza a formação de um time são egos, vaidades fora de controle. Todos nós temos o nosso ego, né? Um nível aceitável disso. Ok, sabe, de ambição e tal, mas aceitável. Time por primeiro. A grande questão é como trabalhar com isso. Eu quero ter todos os astros melhores no meu time. Né? Eu quero ter todos. Mas todos jogando pelo time. Então, o que eu trabalho no dia a dia, quando o cara, né, começa tal, eu coloco metas para ele do trabalho que ele não vai conseguir atingir sozinho, vai precisar dos outros. Eu começo a apertar. Sabe o que eu fazia? Primeiro, como treinador no masculino, o primeiro grande título que a gente ganhou, grande, realmente, ganhamos a Liga Mundial, mas o grande título foi o Mundial. O Brasil nunca tinha ganho o Campeonato Mundial na Argentina em 2002. Tá. Aí ganhamos o Mundial contra a Rússia, 3-2, campeões do mundo e galgando no ranking. Chegamos lá, o Brasil era quinto, sexto, a gente estava galgando. Aí chegamos lá, no dia seguinte pela manhã fomos embarcar. Lá em Ezeiza, né? O aeroporto. Sim, Ezeiza, internacional. Chegamos lá no aeroporto, juntei a turma, pessoal. A nossa rotina era de 9 ao meio-dia e de 5, 5h30 às 8, 8h30. Era a nossa rotina de trabalho. Aí ganhamos o Mundial, juntei a turma, falei, Sara, parabéns, campeões do mundo, porra, que coisa espetacular e tal. Ano que vem nós vamos começar às 8 da manhã. Pô, às 8 da manhã, tem que acordar às 6h30, 7 horas e tal, 8. Qual era a minha ideia? Pensa comigo. Pensa aquele cara que estourou o cara, começou lá de baixo no polo, ficou pequenininho, veio de lá e ralou. Quando aquele cara era jovem, não tinha ainda tal handicap, tal, quando você chamava ele para treinar às 5 da manhã, ele não chegava lá como é que chama, nas cocheiras, às 4 horas, estava pronto esperando lá para treinar. Vamos lá, de novo. Vai falar para um campeão mundial e olímpico, o treino começa às 5 da manhã, ele vai. Pessoal, eu quero meus cavalos prontos lá no campo, às 9. Às 10 eu chego. Quero um cafezinho aqui, ou um chá aqui do lado do campo. A grande questão é essa. Estará o grande campeão disposto a fazer o sacrifício que ele fazia? Sabe qual é o grande segredo do time que ganha durante muitos anos? É manter o espírito de aspirante. É como se ele nunca tivesse vencido nada. Perfeito. Você é um time campeão com espírito de aspirante. Como é que você faz isso? O que eu fazia era provocar zonas de desconforto. Aí, nós, em 2003, ganhamos a Copa do Mundo, que o Brasil nunca tinha ganho, no Japão. No dia seguinte, pela manhã, estamos embarcando do Japão para voltar ao Brasil, campeões da Copa do Mundo, classificados para as Olimpíadas 2004, reuni a turma. Tudo meio de ressaca, né? Depois da vitória, um sacrifício, aquela coisa, tudo. Junta a galera e fala assim, galera, parabéns. Estamos nas Olimpíadas. Ano que vem, 7 da manhã. Então não vamos ganhar mais nada, não é que você vai parar. 2004, Olimpíada de Atenas. Primeiro ouro olímpico nosso. Não, do Brasil, tinha ganho em 92. Aí já acordava às 6, lá em Saquarema, 6h30 no refeitório, 7 horas na areia treinando. A gente começava na areia, pré-temporada.
que era isso? Estará o grande campeão disposto a continuar a pagar o preço? Essa é a grande questão. Perfeito. Então não tem, porque eu sou, você não é, você apenas está nesse momento. Eu sempre dizia uma coisa pro meu filho, desde que ele era menino, ele optou pelo vôlei, fez um monte de esporte, Ele optou pelo vôlei, e tudo bem, tá lá, aquela... Eu sempre perguntava para ele, treinou? Como é que foi o treino? Tava lá do outro lado do mundo com a seleção, ligava para ele, como é que você tá? Como é que foi a escola, tal? Treinou? E ele sempre, treinei. Aquele dia, claro, o garoto, papai, hoje não deu, porque eu conheci a menina, foi não sei aonde, né? Adolescente, acontece. Claro. Aí eu dizia para ele o seguinte, lembre-se que cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Perdeu aquela chance. E alguém vai estar fazendo. Pode ter certeza que alguém vai estar. Entendeu? Só que quando você começa a chegar lá, você, não, agora vai por inércia. Não vai. É difícil chegar lá? É muito mais difícil permanecer lá. Claro. E não há outra forma que não seja provocando, gerando desconforto, mantendo essa coisa do aspirante. Né? A única competição que importa é a próxima. A anterior já foi. Você não começa a próxima competição 0-0, ou você ganhou a competição anterior, vão te dar um bônus de 1-0. Não, é 0-0. É 0-0. Aumenta a responsabilidade, aumenta o teu ranking. Né? Aumenta a responsabilidade, não é verdade? E a vontade dos outros de ganhar de ti. Pô, cada vez mais. Você é o time a ser batido, não é verdade? Você é o time a ser batido. Então, o que a gente fazer? Agora, vamos para o outro lado. O cara com menos talento, trabalhou muito, mais, né, uma personalidade mais, né, mais, como é que eu diria, mais tímida ou menos, né? Esse é um processo também. Não é simples. Eu cito para você, alguns jogadores nossos, né, que tiveram dificuldade grande, que se tornaram excelentes jogadores, tecnicamente, que são muito reverenciados, mas que ainda estão no processo de lidar com essa pressão grande. Entendeu? Porque muitas vezes acontece isso. Então, é um processo. Tem que aprender. Precisa de suporte, de ajuda. Né? Por exemplo, se perguntar do Bruno, meu filho, ele não é o mais... Ele não tem um talento inato. Não. Um talento médio, ok. Mas trabalhou muito. E ele tem uma capacidade enorme, que é a capacidade de lidar com as situações difíceis. Talvez esse, no alto rendimento, o Tom Brady do futebol americano, vocês conhecem, ele dizia isso. A maior qualidade dele é a capacidade de lidar com as situações de grande dificuldade. Sob pressão, ele tem as melhores atuações. Essa é uma das características dos campeões. Imagina o seguinte, né, eu não sei, de repente vocês vão jogar contra um time que é mais fraco de algum outro país. Acontece, né? Um time que é menos capaz. Pô, se me botar lá no campo, até eu vou jogar. Olha, defende aí que a gente vai ganhar, nós aqui damos conta disso. Mas quando você joga contra os grandes times argentinos, daqui de lá, pô, tá lá em cima o negócio. Né? E aí é que eu quero ver a cara do campeão. O campeão é aquele que joga o melhor nessa situação de pressão. Não é naquela tranquila que você vai jogar, isso aí não é... Não. Então, lidar com essa situação também é... Tudo bem, alguns lidam melhor, outros não, mas tem que aprender. E tem que vivenciar. Vivenciar. Nós temos alguns atletas, né, que estão no processo ainda. São muito bons tecnicamente, mas ainda tem que vivenciar mais situações dessa natureza. Porque tem que vivenciar para aprender. Entendeu? Alguns vão. Né, viram até irresponsabilidade. O cara chega lá para ele, entendeu? Se ele está jogando contra o top ou o outro, para ele está tudo igual. Mas esses aí são exceções. A regra não é essa. É óbvio que você olha, chega lá naquele grande estádio, sei lá qual é o grande estádio de futebol lá em Palermo, por exemplo, a galera toda lá, opa, dá aquela tremenda, opa, onde é que eu tô? Aí, né, dá aquela sentida, né? Aí, como é que você lida com isso? Preparação, desenvolvimento do merecimento, tô pronto para ir. Agora, tem que vivenciar aquilo. Falando até em linha com o que nós conversamos até agora em relação a jogadores que não são tão talentosos. Eu imagino que na tua carreira, tu conseguiste ver, em alguns jogadores ainda não convocados, um talento ou um dom que ninguém nunca tinha visto, ou nem o próprio jogador viu, e que depois de muito treinamento e esforço, apareceu. E tu lembra de algum jogador que tu convocou, que tu conseguiu ver isso que ninguém ainda tinha visto, nem a própria tua equipe técnica,
e que conseguiu se tornar um jogador extraordinário na tua mão, na tua seleção? Não, eu, assim, minha mão é um pouco, assim, no processo, né? No processo, isso. Por exemplo, eu tenho o Lucão, por exemplo, né? O central da seleção, cara, 2,10 m, 11. Ele chegou à seleção, quando eu trouxe ele vinha da juvenil, porque ele era grande. E eu via nele uma capacidade cognitiva elevada. Mas era meio descoordenado ainda, aquela coisa toda. Ele se tornou um atacante, bloqueador ok, não é o melhor bloqueador, mas um atacante excepcional. E ele com o Bruno, o entrosamento deles, a capacidade... Era sempre dele. Ele é excepcional, se tornou excepcional. Legal. O Bruno foi trabalho, se tornou o maior vitorioso ali. Até colocaram aqui o Ricardinho. Quando eu cheguei à seleção masculina, o grande cara, o levantador, era o Maurício. Maurício era o cara. Maurício era o cara. Eu percebi que o Ricardinho ele tinha uma capacidade, sabe, diferente de velocidade, de risco, de uma certa coragem que beirava loucura, às vezes, que poderia nos dar um algo mais. Entendeu? E ninguém no mundo acreditava, ele não tinha muitos contratos e tal. O Serginho Escadinha colocaram aqui, o Escadinha foi o primeiro livro de função que eu trouxe, e ninguém nem sabia quem era. Sim, né? sim. Botaram aqui a Virna também. Ela dizia, quando eu cheguei à seleção, ela era uma ponteira, tinha que passar. E ela, com o sotaque nordestino, figuraça, né? Eu, muito amigo da família e tal, nos tornamos. E aí eu falei com ela. Ela falou assim, professor Bernardinho, eu não consigo passar. Ela falava assim, eu não sou boa de passe. Eu falei, filha, ou você vai passar, ou você não vai jogar aqui. Entendeu? E treina, e treina, e treina. E se tornou uma ótima passadora, nível internacional. E uma grande jogadora, corajosa, muito corajosa, um braço bom, mas uma grande passadora. Mas tinha uma história a dizer, eu não consigo passar. Ela tinha um sotaque muito... Hoje menos, mas ainda tinha um pouquinho. Né? Grande Bernardinho, ó. Foi. Diga. A Virna, por coincidência, a gente tem uma amiga em comum, ela mora em Campinas. Isso. Esses dias ela veio aqui em casa ver um treino com essa amiga nossa. Sério? E hoje a gente postou a foto tua e ela falou que tem muito a te agradecer. Não, ela é muito amiga. Fiz uma live com a Fernanda também, minha esposa, semana passada. E é uma figura, assim, eu conheci a família toda, conheço os filhos todos, assim, uma relação de décadas, literalmente décadas, né? E ela, quando chegou, ela dizia, não, eu não consigo passar, eu não tenho capacidade para passar. Você vai passar, você não está entendendo. Você vai fazer. Como é que vai ser? Bernardinho, nós estamos chegando em 1 hora, e como tu sabe, vai cortar automaticamente. Podemos ter convidado daqui a pouquinho? Claro. Derruba aí e me traz de volta. Obrigado. Valeu. Muito bom. Aí tá voltando. Bernardinho, vamos lá. Vamos lá. Seguindo um pouco, então, tu pegou épocas relativamente diferentes, né? Chegam a ser gerações diferentes no tempo que tu liderou aí a seleção, principalmente a masculina. Eu imagino que no começo era mais a mídia tradicional, onde tu tinha um controle muito fácil da informação que entrava e saía da seleção e os jogadores. De um tempo para cá, explodiram as mídias sociais, onde criou-se um contato e um canal direto com jogadores e torcedores, onde eles podiam diretamente fazer comentários, críticas ou até insultos a jogadores, a times, a técnicos. Como é que tu controla essa parte de mídia social dos teus jogadores, principalmente em momentos, dias e horas antes de jogos importantes? Mas você sabe que isso é uma coisa que é muito do grupo, sabe? Porque quando você está em grandes competições, é claro que essa é uma preocupação, porque a chance, né, de alguma coisa fugir do controle em função de um contato equivocado, de uma informação qualquer, de um comentário, né, mal colocado, até porque também essa polarização, tudo, né? Então, a primeira coisa é transparência e dois, há um pacto em relação a momentos em que as mídias sociais, no sentido assim, eles podem acessar, até porque, assim, muitas vezes também acessar a mídia social, na Olimpíada, por exemplo, nós começamos mal, perdemos na fase de classificação, então começa a condicionar críticas e tal. E, cara, não adianta ler isso, não vai mudar nada, você tem que fazer. Ao mesmo tempo, um comentário mal colocado, pode gerar algum tipo de consequência. Então, há um pacto muito claro, seguinte, olha, não se comenta, não se fala, estamos fechados aqui. Qualquer coisa que saia daqui pode provocar alguma coisa. E não é uma ordem, uma determinação.
É um pacto. Eu posso propor, galera, temos que nos proteger. Temos que proteger. Estamos na guerra contra os adversários. Se a gente criar uma guerra aqui dentro, né, fogo amigo, nós estamos mortos. Então, assim, é uma coisa muito de pacto mesmo, sabe? Você ficar ligado. Porque, agora, tem uma coisa de gerações, você perguntou de gerações diferentes. As gerações, elas mudam. E as características das gerações mudam. Eu cito hoje, eu conto sempre essa história. Em 2015, eu tive uma história com o Bruno, meu filho. Ele chegou no meu quarto e falou, cara, nós temos que mudar a forma de lidar com essa geração. A geração de 2001 era movida a desafios. Quanto mais você desafiava, eles iam. Essa geração, você precisa ser um pouco mais assertivo, um pouco mais, sabe, trabalhar autoconfiança, não precisa só pancada, pancada, pancada. E muitas vezes, né, líderes, treinadores, que têm um grande retrospecto, criaram, né, uma metodologia. Você fala, por que eu vou mudar se eu estou ganhando muito, se eu fiz muita coisa boa? E a gente fica pensando assim, ó, eu preciso mudar um pouco a atitude daquele meu jogador, daquela minha jogadora, daquele ali, a postura desse, a atitude daquele, o comportamento daquele. Agora, quantos de nós pensam, eu preciso mudar? Claro. E nós precisamos pensar nisso. Claro. Um capitão de time, muito tempo sendo um capitão, precisa pensar. Como é que lidar com esse? Esse é um jovem diferente do que era o outro lá atrás, entendeu? Eu imagino, por exemplo, eu vejo lá, e outra coisa, o Paulo claro, não no nível lá em cima, mas me parece, eu me conheço, não tenho certeza, mas que se joga, né, uma idade longeva, né? Vejo em algumas competições, gente, né, com uma idade mais lá em cima. Então são gerações diferentes, muito diferentes. Você não pode lidar da mesma forma com pessoas tão diferentes. Os princípios são os mesmos, mas a forma é diferente. Perfeito, né? perfeito. Não adianta eu vou treinar o seu treinador de polo do Tigres, vou treinar o Armando, vou treinar o Zé. O Zé eu vou descascar, o Armando eu vou lá, vamos junto, entendeu? É isso Mas aí. o Zé eu vou descascar, moleque. O Bernardo mais ainda. O Bernardo, rapaz, será que tem jeito? Esse é o meu problema. Esse é um grande desafio. E falando em desafios, Bernardinho, parece que tu assumiu as seleções para realmente quebrar barreiras. E aí eu não estou falando só em títulos, eu estou falando também em relação familiar. Não deve ser nada fácil treinar pessoas próximas. E tu teve dois exemplos. Tu teve primeiro a tua namorada e esposa, Fernanda Venturini, e depois um ainda mais evidente e forte, o teu próprio filho Bruninho. Exato. E que deveria ser, ou seja, imagino que tenha sido para ti, é uma situação delicada, porque ao mesmo tempo que a mídia e mesmo o público imagina que tu vai, de alguma maneira, privilegiar esses dois familiares no time. E ao mesmo tempo, te cria uma pressão muito forte para demandar deles um treino muito maior do que os outros jogadores. Como é que tu lidava com isso, Bernardinho? Eu vou começar por esse final. Eu realmente demandava deles, muitas vezes, muito mais do que dos outros. Do Bruno, então, muito mais. Sim. E às vezes eu vi que eu estava cobrando um ônus muito grande e não estava dando bônus de nenhum tipo, era só... E comecei a rever um pouco, porque estava demais. Agora, vamos lá. Com a Fernanda foi um pouco mais simples, porque ela já era titular da seleção, já tinha uma história. Então, as pessoas, olha... E ela dizia, ela tem uma personalidade, olha, eu era titular, eu vou continuar sendo, vou trabalhar, vou fazer. E ela realmente tinha uma capacidade. O Bruno não, o Bruno estava chegando. Sim. Ele chega, começa a ganhar aqui, fazer e tal. E, obviamente, a imprensa, alguns interpretam da forma que interpretaram, foram maldosos, né, fizeram. O público também, ao ler aquilo, ao ouvir coisas dessa natureza, também criticaram muito. Claro. Machuca. Mas a grande questão é a seguinte. Quantos jogadores são no polo, em campo? 5? 4. 4. Imagina se eu sou o treinador, e aí eu resolvo, né? Se estão vocês 3, eu pego um outro jogador e tiro um quarto jogador aqui, eu tiro, e pego um outro cara que é o meu filho para jogar. E eu cortei aquele outro jogador. Aí você vai falar, mas olha, peraí, teu filho não dá. Aquele jogador é muito melhor, tal, não faz sentido nenhum. Você está sendo um nepotista, parcial, injusto, incorreto. Se eu faço algo e vocês que são do meu time veem dessa forma, eu não sou mais o líder de vocês. Eu posso até ter o cargo de treinador porque alguém me deu o treinador, mas vocês não confiam mais em mim. A minha preocupação não era com a reação do público ou da imprensa, porque eu não era dos meus jogadores. Claro. Vocês acham que eu teria conseguido liderar essa equipe durante tantos anos se eles tivessem
a ideia, a sensação, ou seja, de que aquilo estava sendo injusto e incorreto. Ou seja, não houve nenhuma injustiça na história. Foi duro, mas era necessário naquele momento, porque estava havendo transgressão de valores. O que não tem a ver com caráter, tem a ver com desalinhamento da cultura. Perfeito. E ele estava na linha de sucessão, ele veio. Ele foi vaiado, 10 mil pessoas no Maracanãzinho, etc, criticaram, e ele seguiu. Não foi fácil, foi muito duro, mas era o que tinha que ser feito. E os jogadores não duvidaram da minha integridade. Você não fez isso para privilegiar um ou prejudicar de forma alguma. Senão, a minha capacidade liberal estava finita, acabada. Não pode mais, não vai liderar ninguém. Então, eles iam me falar, os jogadores teriam me tirado. Eu tenho dúvida disso. Impeachment. Não tem como. Corpo mole. 11 campeões olímpicos. 11 campeões olímpicos e vem o meu filho. Confederação, troca o treinador. Com esse cara a gente não joga mais. Claro. Não ia cair? Claro que ia cair. Eu só queria fazer uma pausa rápida e agradecer o nosso amigão Paulão Petterli, que está aí, que nos ajudou e nos deu umas dicas, contou um pouco da tua história. Muito obrigado, Paulão. Paulão, monstro. Isso aí, jogou muito. E um grande amigo, ídolo, realmente uma figura maravilhosa. Ele, a família toda, incrível. É verdade. Seguindo, o Brasil é reconhecido mundialmente como o país do futebol, tá? Mas se nós formos comparar os dois esportes, principalmente nos últimos 30 anos, é incomparável a quantidade de títulos do vôlei quando comparado com o futebol. A tua linha de treinamento é reconhecida como sempre muito suor, dedicação, esforço. E logicamente que isso funciona para todos os esportes e principalmente os esportes coletivos. Tu nunca pensou, ou melhor, tu nunca recebeu nenhum convite para assumir alguma posição de cargo técnico, seja numa equipe de futebol? Olha, eu sempre que dava alguma coisa errada, aí começava a me ligar. Oi? Não, ou de algum outro esporte. Então, aconteceu no futebol uma, duas vezes assim, mas primeiro, eu tenho a consciência de que eu não seria um bom treinador de futebol porque eu não tenho esse conhecimento, não tenho a pretensão, eu sou apenas um dos 200 milhões de treinadores de futebol técnico, futebol que sentam na arquibancada, né? E não tenho essa pretensão. Mas se perguntar, você poderia participar da comissão técnica de um outro esporte? Sim. Isso. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento da questão, né, estratégica, liderança de jogadores, liderança de atletas, então poderia contribuir como isso poderia fazer. Eu acho que em qualquer esporte, porque a minha questão seria a seguinte: o que eu tenho que fazer? Se amanhã, digamos, eu sei que não funciona exatamente dessa maneira no polo, mas digamos que eu fosse trabalhar na comissão técnica da seleção brasileira de polo. Eu vou querer saber quem é o melhor treinador, o cara técnico, o melhor que tem. Vamos desenvolver tecnicamente. Estrategista, quem é o melhor que a gente tem? Traz o cara. Eu vou ajustar o seguinte: o que eu preciso aqui? E aí, para fazer com que aquele time seja o melhor time possível. Porque entre também treinadores tem muito ego nessa história. E a comissão técnica, ela é um time. Né? Então, assim, qual é a minha atribuição? Minha atribuição é concatenar as áreas. Minha contribuição é extrair de cada um deles o melhor possível para que a gente possa dar o melhor insight para a equipe lá. Entendeu? Então, quem são os melhores em cada área? Vamos trazer os caras e formar a melhor comissão técnica que vai dar melhor, né, suporte para o nosso time. Essa é a ideia por trás disso. Eu, do Braguinha, aprendi uma coisa muito interessante. Eu tive, assim, muitas lições com ele. Ele gostava de mim, eu adoro ele, uma admiração enorme por ele. Ele me disse uma coisa: Bernardo, lá atrás isso, eu não sou o melhor em nada, mas eu me cerco dos melhores em tudo. É claro que ele era excelente em tanta coisa, mas qual era a grande virtude dele? O que era a grande qualidade dele? Pegar os melhores, talentos complementares, diferentes e tal, e fazer os grandes times que ele fez nas empresas dele, nos projetos dele, como ele fez. Mas aquela frase ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. E ele disse uma outra coisa que eu quero dividir com vocês, com nossos, né, parceiros aqui na live aqui. Tem uma coisa que você falou de, né, treinamento, né, a cultura do trabalho. Tem uma coisa para mim que é disciplina. Disciplina, para mim, é a primeira coisa. Mas a disciplina não tem a ver com uma rigidez, você não pôs a barra, não é nada disso. Disciplina tem a ver com o seguinte: é fazer aquilo que tem que ser feito. É dizer não para aquilo que você gostaria de fazer. Olha, eu queria ficar um pouquinho mais na cama, quero treinar hoje não, vou comer umas coisinhas aqui diferentes, vou tomar uma mais. Não. É não para isso, é aquilo que você tem que fazer.
Dizer não para isso. Isso é fundamental. Caiu de novo aqui. Mas tá legal o som aí? Tá, estamos bem. Então é o seguinte, disciplina tem a ver com isso. Eu acredito na disciplina. Disciplina é o primeiro valor. Se eu perguntar a qualquer pessoa, assim, qualquer atleta, qual a primeira característica que a pessoa tem que ter para ser um grande atleta? Disciplina. Perfeito. Hábitos, tal, disciplina. E saber dizer não. Né? E o Braguinha me disse uma vez, Bernardo, eu fui para os Estados Unidos estudar e tal, eu não estava muito e tal. Ó, a Virna entrou aí. Bem-vindo, Bernardo. E aí ele falou o seguinte, Bernardo, eu aprendi uma coisa nos Estados Unidos, para mim foi fundamental. Eu aprendi a dizer não. Né? Então, como líder também, saber dizer não é importante. Mas vamos lá. Disciplina é a primeira coisa. Então, disciplina. Levanta e vai. Você fala de motivação. Motivação é importante. Mas você motivou tanta gente. Eu criei uma cultura de disciplina muito mais do que eu motivei. Digamos que você esteja aí, né? Lá em Campinas, aí deu uma esfriada no tempo. Amanhã tem um treino marcado às 8 da manhã, mas depois de manhã acordou aquele nevoeirozinho, frio danado. Aí você, pô, não, hoje eu... Aí, galera, tá cancelado aí, tá muito frio, não vamos não. Acontece ou não acontece? Segunda-feira de manhã, pô, depois da live, vamos tomar um vinho, bater um papo, tal, mas como é aquele frio, nevoeiro. Vamos não. Aí, toca lá o soneca, vamos mais tarde, vamos à tarde só. Não, mas aí, ao contrário. Você acorda de manhã às 6 horas, vai na janela, neblina, frio. Você fala, não, mas tá marcado. Você levanta. O que te levantou aquele dia não foi motivação. Tua motivação era zero para levantar naquele dia. O que te levantou foi a disciplina. Era o hábito, tem que fazer. Eu digo não para a cama quentinha, digo sim para o treinamento que eu tenho que ir lá fazer. Perfeito. Não dizer não. E o outro é a resiliência. Você vai lá, perde. Porra, faz. Está quase vencendo na última hora, perde o jogo. Pô, Olimpíada 2012, 4 pontos do ouro e perde. Vai, então. Resiliência é saber lidar com os nãos que a vida te traz. Preparou para aquele torneio, chegou lá na última hora, aí por um travou as costas, o outro, sei que lá, tal, e vocês perderam aquela competição. Frustração, aí volta, porra, pensa em desistir, porra, tá dando certo não, tal. A vida não será sempre justa. E você volta e faz de novo. Ou seja, resiliência. Resiliência. A vida nos deu um não agora, por essa crise terrível, essa pandemia, um não na nossa cara. E aí? Vamos fazer. Nós temos que aprender a lidar com ela, a situação é essa, focar no que a gente pode fazer e seguir em frente. Então, a resiliência é outra coisa que o esporte nos ensina muito. Porque quantas vezes nós vamos perder? Só não perde quem não joga. Eu nunca perdi no polo, eu nunca subi no cavalo para atacar uma bola. Pode ser, Bernardinho, invicto no polo. Se jogar, vai perder. É verdade. E aí você volta, e agora a coisa mais importante, quando você perde, é assumir responsabilidade. Não adianta dizer que foi o juiz, porque o adversário ia. Você tem responsabilidade sim, uma parcela dela. E se você não assumir, você nunca vai aprender as verdadeiras lições que aquela derrota pode te trazer. Que é uma forma de aprender e crescer. Com certeza. Sempre traz. Sempre. Bernardinho, um amigo nosso perguntou se tu aceitaria, ou se já teve algum convite de outra seleção, de outro país, para treinar. Imagino que várias. Tive algumas, né? E inclusive estava pensando pós-Tóquio agora em talvez assumir uma seleção na Europa, mas assim, até para viver um tempo e pensar nisso, não nada decidido, mas tinham 3 possibilidades interessantes, outras meio assim. E agora, como a Olimpíada foi adiada, né, tem um time da Ásia que está forte em cima, mas eu, sinceramente, teria alguma dificuldade em jogar contra o Brasil e contra o meu filho, masculino. Verdade. Feminino ainda é um pouco mais tranquilo, é contra o Brasil só, que é duro, mas contra o meu filho não. Né? Então, eu vou botar no contrato, olha, contra o Brasil eu posso perder, eu posso não dirigir, mas que faz. Né? Não ir para a quadra. Eu tive algumas aí, mas assim, no momento não estou pensando nisso. No momento é reconstruir o projeto do Rio de Janeiro, do SESC, é treinar a garotada, é treinar algumas meninas que eu quero que estejam em Tóquio no ano que vem, que a gente tem objetivos coletivos e objetivos pessoais de trabalho. Para ir para a Olimpíada, né, e tal, e também coletivos de crescer, de brigar por títulos e tal. Muito legal o teu projeto do SESC e o que eu li agora também, que tu abriu mão aí do Salário. Do salário nessa... Houve um corte
houve um corte grande de orçamento, né? Porque nós teríamos um parceiro, vamos ter um parceiro, que viria com uma parte do negócio, e em função da crise, ninguém fez, né? E acabaram não tendo. Ok. E aí, eu estava palavrado, ninguém assinado, com, né, um grupo de jogadores. E eu, então, quando houve esse corte, 60%, eu reunia jogadores, não as jogadores, individualmente, com seus procuradores, quem tem procurador, ou com seus familiares, marido, quem tem, para conversar com elas. E eu disse a elas, aconteceu isso, 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 eu não tenho como, agora eu queria dar a chance a elas de permanecerem por uma cifra menor, que era o que cabia num orçamento menor. Comissão técnica toda, um corte de 50%, e o meu corte de 100%. Como é que eu posso propor alguma coisa com os jogadores se eu não der o exemplo? Perfeito. Se eu conseguir algum novo parceiro, amanhã melhora a situação, etc. Se a gente consegue um novo parceiro, eu vou recompor de todos esses que foram cortados. O meu é o último a ser recomposto. Ah, mas você não. As empresas estão com dificuldade, a situação não está fácil, né? Mas esse é a minha paixão, é o meu projeto. Eu não posso inviabilizá-lo, eu inviabilizá-lo. Eu preciso tentar fazer. E das 12 jogadores que já estavam apalavradas, 11 aceitaram permanecer. Com corte alguma, inclusive de quase 50%, 55%, 41%, aquilo que a gente foi fazendo. É claro, aquelas que ganham pouco são novas, nós não vamos cortar, porque são novinhas, ganhando pouco ainda. Mas as principais, eu tive alguns depoimentos assim, que me emocionaram. Eu digo isso das pessoas assim que, Bernardo, você me deu a chance. Está com dificuldade, eu estou contigo. Fabiola falou isso, Drusila foi espetacular, me emocionaram verdadeiramente. Né? Dizer, olha, todas elas que ficaram foram incríveis, mas alguns depoimentos me emocionaram muito, porque dizer, olha, puxa vida, criamos algo que vai muito além apenas da relação treinador e atleta, e ganhar título e perder. Porque eu não estou na indústria de ganhar e perder, eu descobri isso ao longo do tempo, eu estou na indústria de desenvolver pessoas. Tornar os atletas melhores, pessoas melhores, atletas melhores e tal. Essa é a coisa mais importante na minha atribuição, na minha missão. Se a pessoa vem passar uma temporada comigo, vem jogar conosco, e ela não evolui, eu falei na minha missão. É um pouco por aí. Bom, isso está em linha com, para quem não escutou a nossa apresentação do Bernardinho, acima de todos os títulos de conquista, um excelente ser humano. Né? Então isso realmente faz de ti um ídolo, um exemplo para todos nós. Eu acho que isso não é. Isso é uma coisa que você. Eu tive a bênção, né, de ter uma família, pais, famílias, meus primos. Eu falo isso aqui, ó, a Rosa deve estar conosco. Assim, nós temos uma família que muitas vezes não estamos fisicamente tão próximos, existe uma relação muito forte de amor verdadeiro, de companheirismo, de parceria, sabe, em todas. Então, é uma coisa que eu vem de casa, essa coisa de olhar para o outro. Meu pai me ensinou, desde muito cedo, ele falava para a gente, há 3 pilares sobre os quais ele constrói a vida da gente. Você quer ser você tem que ter capacidade profissional, você tem que desenvolver a sua competência para você ter esse profissional. Estudar, se capacitar. A competência profissional é um pilar importante para você poder sustentar sua família, etc. Então, isso depende da capacidade. Não é estudar bem, competência profissional. O segundo, mais importante de todos, eu vou por ordem da menos importante para mais importante. Tá? O segundo é a solidariedade social. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, tem que olhar para o lado e ajudar as pessoas. Né? Meu pai presidia uma fundação e tantos projetos que nós já apoiamos e fizemos, que é a América Ribeiro. Hoje quem preside é a Rosa, que é a nossa prima, porque meu pai já está velhinho também, então, e ela assumiu esse legado de ajudar as pessoas na comunidade, Morro do Turano, trabalho incrível, como todas as coisas compartilhar que a gente tem, enfim, Clabinho nos ajuda também, enfim, olhamos para o lado e realmente a solidariedade faz parte importante do processo. E o terceiro, e a mais importante de tudo, que é a integridade moral. Ou seja, ninguém está aqui para enganar ninguém, para fazer, ou seja, os valores que a gente realmente fala. E a liderança tem a ver com isso. Eu tenho um estudo de Harvard, eles entrevistaram 500 grandes líderes mundiais, CEOs, etc, etc. E aí perguntaram qual a principal característica que você, ao olhar para alguém, identifica num líder. 70%, quase isso, responderam. Primeira resposta, né, entre alguns itens, primeira resposta, integridade moral. Valores éticos e morais. Né? Porque se você duvida, o cara pode ser um cara competente, um cara e tal, mas se você duvidar um pouco da integridade dele, fala, cara, não dá. Ele não é um líder para você.
Perfeito. Muito bom. Falando um pouco da tua carreira ainda como técnico, Bernardinho, imagino a quantidade de lindos momentos que tu viveu junto com a seleção, alegrias, boas lembranças, mas eu imagino que uma foi a especial, o ouro olímpico em 2016 no Rio de Janeiro, e ainda mais com o teu filho no time. Como é que foi essa experiência, Bernardinho? Cara, assim, nós tivemos muitos momentos especiais. Não é muito justo até você eleger uma em detrimento das outras, né? Claro. Outras medalhas, outras conquistas, os grupos, não é? Eu sou grato a todos eles, todos os jogadores que eu tive o privilégio de trabalhar, jogadoras, pessoas incríveis, né, com quem eu tive mais relação, não importa, nós tivemos assim, momentos incríveis. Mas depois de ouro, 2 pratas, e a prata, como foi em Londres, muito dura, sofrida, no final, jogar na minha cidade, com família na arquibancada, com gente ali, com aquela galera toda lá do nosso país, uma Olimpíada do nosso país, na minha cidade, com meu filho na quadra, capitão do time, com aqueles caras ali, realmente, eu até brinco dizendo que eu não podia pedir mais nada para o Pai do Céu. Pai do Céu, é bom demais, né? Não posso pedir mais nada, vamos nessa. Mas, assim, certamente essa tem um sabor, né? Porque uma competição como essa, uma Olimpíada, sendo realizada no Brasil, no Rio de Janeiro, e com todas essas nuances que vocês falaram, o encerramento da carreira do Escadinha na seleção, né? Tem tanta coisa ali, tantos elementos interessantes, uma geração cercada de muitas dúvidas, sabe? Muitas críticas e dúvidas. Essa não foi a geração mais talentosa que eu trabalhei. A primeira que eu trabalhei era a mais talentosa de todas. Sim. Essa foi a geração mais resiliente, que aturou mais as críticas, que soube sair fora das derrotas e se fortalecer. Realmente foi incrível. Mais uma pergunta difícil aí, então, e que talvez sinta-se à vontade para nomear mais de um jogador. Toda essa tua carreira, não só como treinador, mas jogadores que tu não treinou eventualmente, quais tu nomearia como os jogadores mais espetaculares do vôlei, da história do vôlei, independente do país e independente da época? Rapaz, eu conhecia, desde os anos 70 eu acompanhava, os anos 80 eu vi, nos anos 90 já comecei a treinar, então, cara, a quantidade de jogadores excepcionais. Vamos começar lá atrás, na minha geração de jogador. O americano Kieran, que hoje é treinador da seleção americana feminina, Kurt Kieran, é um jogador excepcional. Cara, líder, um jogador completo, não era assim aquele cara, um super atacante, mas ele tinha uma consistência em jogar que fazia dele uma coisa assim única. No Brasil, 2 jogadores, o talento do Bernardo e do Renan. Renan era um jogador completo, eram caras excepcionais. Mas esse tinha um monte, o William, um grande levantador, o Montanaro, um grande jogador, o Mauri, um grande central. Mas talvez esses 2 fossem um pouco diferenciados. O Vista tinha uma técnica de alguma coisa, e o Renan e o Bernard criava, fazia, o Renan foi excepcional também. Excepcional. Depois, vindo mais para cá, né, eu tinha um jogador na Itália que hoje é treinador, tenho uma relação muito bacana com ele. Ele jogou em todas as posições. Ele foi central, ele foi ponteiro, ele foi oposto, chamado Gianni, Andrea Gianni. Esse era um jogador, porque, olha só, todos esses jogadores que eu gostaria de ter treinado, que eu não treinei, tem um quê de grandes jogadores, mas tem um quê de princípios que, para mim, tem muita conexão, entendeu? Então, esse Andrea Gianni era um cara que eu gostaria demais, e ele hoje treina a equipe de Modena. E é interessante que eles fizeram agora uma enquete com grandes personalidades, perguntando 5 maiores jogadores de todos os tempos para você no voleibol. E perguntaram para ele botou o Bruno, que eu não poria com 5 maiores, ele é mais vitorioso de todos. E ele botou, mas tenho certeza que é pela conexão de valores também, entendeu? Então, uma coisa que... E ele é um cara, né? E mais recentemente, jogadores que eu treinei, excepcionais. Giba, um atacante excepcional. Maurício e Ricardinho foram levantadores, cada um da sua forma, mas com talentos incríveis, né? Mas tantos. Eu gostava muito do Gustavo. Gustavo era um cara que foi fruto do trabalho, aquele gauchão do interior lá de Passo Fundo, sabe? Mão de lenhador, mas pô, é uma coisa que eu sempre admirei muito, sabe? E, obviamente, o Escadinha. O Escadinha era um cara... Porra, que treinador, que jogador, que atleta, que jogador. Dante, craque, Alberto.
E agora, mais recentemente, pós-seleção, tem um substituto de escadinha no mundo, tá? Não no Brasil, no mundo. Chama-se Grebenikov. Ele nasceu na Rússia, ele é francês. É um líbero excepcional. O único que se compara ao Escada, digamos assim, é esse cara, né? E tem outros jogadores, tem o Leon, que é um cubano que está agora na Polônia, né? Tem o Leal, que joga agora na seleção, o Simon, que é um central cubano também, que jogou com o Bruno lá na Itália também. Mas eu digo a você, eu tive, né, com meu filho Bruno, a gente tem uma relação, né, que vai além de pai e filho, que é treiná-lo foi uma bênção pelo atleta que ele é, né? E vamos lá no feminino. Feminino, a Mireia foi uma jogadora excepcional, uma russa chamada Artamanova, né? E Eugênia Artamanova também é excepcional. Aí vamos vindo mais para perto aqui, né? A Poxana Moser foi uma grande jogadora, a Fernanda, super talentosa, Fofão, excepcional, né? Agora, mais recentemente, eu vou lá bem jovem aqui, duas jogadoras que eu tenho uma admiração enorme, que vão estar na Olimpíada que vem, a Natália e a Gabi, estão na Turquia, uma delas indo para a Rússia, são jogadoras fantásticas, né? Enfim, eu tive assim muito privilégio, assim, muita sorte de ter vivido um pouco tudo isso. Tem uma chinesa, Zhu, que é uma das maiores também. É difícil porque é muita seleção e é muita gente, né? Então, estamos falando aqui da Pitinini italiana, eu vou esquecer. Não é nem justo, porque eu ficar aqui, eu vou fazer uma lista para vocês aí. É muita gente bacana. Tem uma Egone, que é uma negra italiana, né? É uma imigrante italiana, que é espetacular. Você tem a Boskovic, que é uma proposta da Sérvia também, espetacular. Enfim, que não falta gente bacana, boa para admirar. A gente vem na Olimpíada, nós vamos ver muitos desses grandes jogadores, dessas grandes jogadoras em ação e é fantástico. Bernardinho, lembrando de um jogador que tu nomeou aí, e que vários perguntaram, o tal do saque Jornada nas Estrelas, do Bernard. Isso foi inventado por ele? E outra pergunta, hoje ainda usam, ou tu acha que funcionaria esse saque nos dias atuais? Vamos lá. Estamos falando um monte aqui, pessoal, eu concordo com tudo. A Mônica concordo com vocês todos. Todos aqui, mas tem uma lista de centenas, é muito difícil. O Jornada das Estrelas, da forma que foi feito pelo Bernard, ele criou. Existia lá um tipo de jogada, lá no passado, na praia, sacavam lá no alto a bola e tal, mas dentro do ginásio, daquela maneira como ele fazia, porque ele batia uma bola com as costas da mão, dando, né, um giro ao contrário, e aquilo só funcionava em ginásios muito altos. E no Maracanãzinho, especificamente naquela época, hoje o ginásio, por exemplo, você tem aqueles placares centrais, né, que aqueles cubos. Se der, você bater no placar. Você não tem mais ginásios dessa maneira. Quase não tem. Mas no Maracanãzinho, em especial, existia uma coisa, se pegar, resgatar 82, Mundialito, Brasil e Coreia, ele fecha o jogo com 4 aces com o ginásio. O que acontece? Existia um bloco de luzes bem no alto do ginásio, centralizado. Então, quando ele sacava aquele... E você, quando olha para cima, você não olha verticalmente, assim. Você olha... Então, aquilo para você não cegava para você jogar. Mas com jornada, os caras olhavam, a luz batia e aquilo... Um abraço. Escoria. E tentavam copiar, Bernardinho? Oi? Tentavam copiar? Um ou outro tentou aqui ali, mas nada. Ele desenvolveu um domínio daquele saque. Mesmo depois, já mais velho, ele ia na praia e fazia. Na praia, então, ele dava de cá, dava de lá, e era incrível o som lá pra galera. Ele tinha um domínio daquilo, cara, que era uma coisa única, incrível. Porque numa praia e além de tudo, o marketing que isso trouxe. Jornada das Estrelas virou... Torcida pedia. Não, outra coisa. Ele era um craque no marketing, porque ele tinha que enxugar o braço para ter tração, para ter aderência, para se tivesse a bola escorreria, para dar um giro, certo? Para ter, né? Aí ele fazia. Ele pegava a toalha. E no Maracanãzinho ele botaram lá um expositor com uma toalhinha de uma marca. Sei lá que marca que era. Sensacional. Não faturava alguma, entendeu? Numa época que não tinha nada disso. Claro. Mas foi realmente, cara, quando ele dava, Maracanãzinho vinha abaixo. E lá no Maracanã, nesse jogo, vocês pegaram, ele dava nas estrelas mesmo. A bola ia. Zé mandou pra gente. É incrível, cara. É incrível. É impressionante.
Bom, Bernardinho, além de tudo que nós já numeramos, outras conquistas, como jogador e principalmente como técnico, tu tem outra profissão que tu conduz com maestria, de palestrante. Como é que surgiu a ideia de dar palestras e desde quando tu trabalha com isso? Cara, assim, eu nunca pensei nisso, não. Uma vez lá atrás, houve um encontro no Banco Nacional, antigo Banco Nacional, e eu levar 3 pessoas de áreas diferentes. Eu tinha começado a minha carreira de treinador, mas não tinha muita coisa, e me chamaram para ir falar. Eu me lembro que eu passei no escritório do meu pai, meio tenso, que eu tinha que fazer uma palestra, nunca tinha feito uma palestra, né? Eu falava nos grupos de trabalho na escola, na faculdade também, muitas vezes eu era orador e tal, mas na palestra é outra história, né? Claro. E aí eu falei, pai, eu estou pensando em falar. Ele falou, tá bom, fala para mim o que você vai falar. Eu tinha, sei lá, meia hora de uma palestra lá, tá? Comecei a falar. Fiz a palestra do meu pai. Aí ele tirou do bolso um gravadorzinho, eu gravei aqui, vamos ouvir aqui. Ele me dando umas dicas aqui ali, ó, atenção aqui, atenção ali. Mas, na realidade, o que eu comecei a fazer foi ler tal, e compartilhar com as pessoas a minha experiência e as lições que o esporte tinha me trazido. Trabalhar em equipe. Eu falei, trabalhei em equipe. Poxa vida, vocês falam de trabalhar em equipe, vocês vão falar para mim como vocês trabalham em equipe. Liderança. Pô, eu era um pouco líder da quadra, me tornei líder. Como é que é isso? Porque você vai falar com uma empresa, é gente. Como é que a gente faz? Como é que a gente motiva? Como é que a gente aperta? Como é que a gente cobra? Como é que você planeja? Que tipo de coisas são importantes? Então, há muitos paralelos que podem, obviamente, ser construídos aqui. Então, eu comecei a desenvolver, a pensar e criar esses paralelos. E aí, realmente, mesmo hoje, sem o presencial, eu tenho feito palestras virtualmente. Sim, mais do que palestra, eu tenho feito muitos hangouts via Zoom, não apenas as lives, onde há interação. Perfeito. Consegue organizar melhor a interação do que num ambiente, às vezes, muito grande, pessoal, fisicamente presente. E tem sido muito interessante, porque esse momento nos traz outras lições. Então, a gente também está debatendo sobre esses outros temas também. Bom, eu tenho certeza que a grande maioria dos que estão nos acompanhando aqui já participaram de alguma palestra ou já viram alguma palestra tua. Eu, pessoalmente, já, o João Gaspar também. Eu, no tempo do Itaú, o João Gaspar foi pela Ipiranga, né, Gaspar? Assisti pela Ipiranga. Então, realmente é um show. É uma coisa que, para quem ainda não assistiu e tiver a oportunidade, não percam. Aí assim, se você for ver de novo, assim, ela tem sempre, por exemplo, você viu antes de 2016, você não tem, em 2016, as histórias, as dificuldades, né? E depois outras lições. E pode ter certeza que depois dessa quarentena tem muitas coisas sobre comunicação, muita coisa sobre como manter um time à distância focado. Então tem muitas coisas que a gente tem conversado e tenta trabalhar com as pessoas agora. Estou aqui cobrando um novo livro. Eu tinha um material já alinhado para fazer, mas sabe que eu fiquei nesse tempo todo pensando. Vou fazer uma pergunta para vocês. E serve para vocês que estão comigo aqui, os 3, serve para todo mundo aí. Pensem na vida de vocês um momento que tenha sido de enorme aprendizado. Pensem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse momento que vocês estão pensando aí, pense um pouquinho mais. Ele traz alguma sensação assim de dor, de desconforto, sabe, de sofrimento? Com certeza, Sim. normalmente Sim. Com certeza. Então, eu estou pensando em escrever um livro só sobre derrotas, lições, Sensacional. aprendizados, frustrações, erros. Vai ser outro grande sucesso, com certeza. Vai ser enorme o livro. Já tem nome? Alguma coisa de tipo lições mesmo, sabe? Alguma coisa ligada com lições. É assim, aquela história. Não existe crescimento sem desconforto. Então, as lições que o desconforto nos trouxe. O título vai ver, mas tem muito material já que nós vamos começar a alinhar aqui e vamos botar aí para fora. Bernardinho, ainda como palestrante, uma curiosidade. Além da tua experiência pessoal como treinador e atleta, tu estudou outros temas para poder tocar essas palestras? E mais uma, tu adapta o tema da palestra de acordo com o perfil ou o mercado da empresa? Sempre. Por exemplo, vou falar com um time de esporte, é um time de esporte. Vou falar com uma empresa, qual área da empresa? Com liderança, com a força de vendas? O enfoque é diferente. Perfeito. Eu vou falar
com um grupo grande, então não vou falar de time, porque eu vou falar de liderança para alguns que estão ali, eu vou falar de outros sobre fazer parte de um time e entregar, etc. Então tem. Agora, sempre faço. Primeira coisa, eu não faço nenhuma palestra sem ter um briefing com alguém que é o responsável do evento, para saber qual o público vai estar lá, qual o momento que a empresa vive, não apenas conhecer da indústria que ela atua, mas o momento qual é? Não, Bernardo, tem entregue muito, eu tenho que continuar apertando. Eu adoro isso. Quando ele vai continuar apertando, é a minha área. Para comemorar e falar, eu sempre digo, pessoal, parabéns, valeu. Mas teve quando tem aqueles eventos de empresa, que tem uma festa a noite anterior, eu falo, nunca me convidam para festa. Me convidam para dizer o seguinte, tá bom, mas pode melhorar. Entendeu? Vale. E aí a gente começa logo com o nosso mantra. O mantra é esse, entendeu? Vale. Vamos indo para a nossa reta final, Bernardinho. Nos conta um pouco desse teu lindo projeto social, o Instituto Compartilhar, que tu já lidera há tanto tempo. Acho que está quase há 20 anos com esse projeto. Isso. Na realidade é o seguinte, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ver do esporte, que eu fosse ter esse destaque no esporte. E o quanto o esporte nos ensinou. Como ensinou vocês no polo, como ensinou, né? Quem quer que seja tenha praticado, não é que o cara tenha se tornado profissional, não. Quem praticou vai extrair lições do esporte, né? Vai desenvolver algumas coisas no esporte, com certeza. E a gente sabe que há muitos jovens que não têm acesso à prática esportiva de qualidade. Quem está nas escolas públicas e tal, muitas vezes não tem. Então a ideia era levar o esporte, no meu caso o vôlei, para ambientes onde os jovens não tinham essa possibilidade. O nome chama-se compartilhar, porque era compartilhar os valores do esporte com esses jovens. Convido as pessoas que estão conosco aqui, que não conhecem, a entrar lá no site do Compartilhar, também tem no Instagram, Compartilhar, falar um pouquinho, quiserem, poxa, uma doação, se entendem que é uma doação que é sempre bem-vinda ali, porque a gente está sempre correndo atrás, né? Porque a gente acredita realmente que é uma ferramenta de educação importante. É uma ferramenta de educação importante. Pensa o seguinte, a escola pública hoje luta muito contra a evasão. Se você tivesse boas atividades de esporte e de artes, quanto você combateria a evasão escolar? Né? Dando essa chance da garotada também ter esse tipo de possibilidade. Não é que dali todos serão atletas, não, mas vivenciar isso. Às vezes serão consumidores de esporte. No futuro serão belos empresários, serão patrocinadores de esporte. Olha que legal. Então tudo faz sentido. Compartilhar com essa ideia. Onde é que é a base do Instituto? Ele começou em Curitiba, a base é lá, a gente tem uma sede no Rio, a gente está no estado do Paraná, estamos lá em Telêmaco, né, onde tem a Clabinha, a gente tem lá 2 unidades, numa escola do Rio chamada Wolf Clabinha, em homenagem aos avós do menino, ao pai do Armando, e do Israel e do Daniel. Estamos lá na escola, temos um núcleo lá, escola pública. Né? Temos, no Paraná, a gente tem 20 núcleos do Paraná, temos no interior de São Paulo, temos em Itu, aí perto, temos em Campinas, escolas públicas também, temos no Rio de Janeiro, escolas também públicas. Né? Então, a gente atua. Temos uma em Natal, também. Temos uma em Boa Santa, perto do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, núcleos. E estamos aí. Mas não é fácil crescer e manter, não é simples. Né? Mas continuamos fazendo o nosso trabalho com muita dedicação, com muito amor, porque a gente acredita que é realmente uma ferramenta que a gente não pode não possibilitar, né? Para os jovens experimentarem. Né? E aí, dali nós vamos tirar alguma coisa também. Você sabe, a Roberta, que é uma levantadora, que jogou comigo, está na seleção, que tem em Osasco hoje, ela começou conosco a compartilhar. Você tem algumas cerejas do bolo, entendeu? Legal. Mas essa não é a intenção. Bacana se vierem, ótimo, vários. Eu tenho gente que se formou nos Estados Unidos, estudando, usando voleibol. Que legal. E isso aqui é uma Parabéns. grande transformação, entendeu? Aqui que é o que é bacana. Excelente. Parabéns. Obrigado. Bernardinho, tu já assistiu algum jogo de polo? Já assisti. Lá no Itanhangá. Faz tempo já. Bom, tá convidado, então, assim que tu puder e voltar, se Deus quiser, à normalidade, de vir assistir um jogo nosso e, quem sabe, nos dar umas táticas nos palanques, no nosso banco. Eu acho que, com certeza, vai ser o teu maior desafio, Bernardinho. Time de irmãos. Quando essa loucura acabar e tiver um campeonato, tiver um torneio, um jogo bacana aí, eu vou com o maior prazer. Eu dormi uma vez na casa do Wolf, eu estava indo da Telêmaco, mas eu cheguei à noite, dormi e fui embora no dia seguinte por Campinas, que eu estava indo para Telêmaco. Então não tive a oportunidade de estar um dia aí com vocês aí. Mas com certeza irei, vai ser um prazer enorme, puxa vida. Vai ser um grande prazer. Tá, vamos fazer isso. Bernardinho,
Já vão quase 2 horas, nós temos papos aí, se deixasse para mais, pelo menos uns 2 dias. Então, muito obrigado. Vamos continuar esse papo, se Deus quiser, pessoalmente aqui em casa, Com na casa do certeza. Zé ou de algum para mim. Vai ser um prazer Foi enorme. a conversa contigo não podia ser diferente, um aprendizado não só para o esporte, mas para a vida. Tu é um grande exemplo para todos nós e te agradecemos de coração. Olha, agradeço a vocês aí, tá? Família toda, né? Vocês são muito amigos da família, portanto, são família. Obrigado por tudo e vamos estar, com certeza, o convite está aceito, na primeira oportunidade, eu vou levar a família para estar com vocês aí, poder assistir um polo, bater um papo, né? Enfim, dar uns pitacos. Muito obrigado. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí, turma toda que esteve conosco, muito obrigado. Família que está aí, beijo a todos, tá? Obrigado. Muito obrigado, amigo. Sucesso. Grande Bons prazer. treinos aí, tá? Fiquem bem aí. Abração, valeu. Abração para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Itio, especialmente para ti que nos ajudou. Tá? Muito bom, nos ajudou bastante. Espero que tenham todos gostado. Foi um desafio novo para a gente, mas especial, já que não é um esporte que a gente domina. E, bom, mas o Bernardinho a gente sabia que ia ser uma aula de vida, uma aula para o esporte. Espero que todos tenham gostado. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Cris, Obrigado. Laura. Beijo É. grande para todos. Obrigado por todos que participaram aí. Bom domingo, boa semana para todos. Obrigado, Zé. Valeu, Zé, família toda.